que a gente está ouvindo esse hino da independência? Nossa, a gente fala bastante sobre os 200 anos da independência do Brasil. Tá chegando a hora, hein? Ó. É que a gente não tem ouvido muito, né, esse hino. A gente tá falando bastante, a gente tem muitos símbolos rolando por aí, inclusive o coração de Dom Pedro, como a Débora lembrou um pouco mais cedo, mas o hino, olha, confesso que eu não tenho ouvido muito, não. Sobre esses símbolos todos, sobre todo o processo até o grito da independência no Brasil, a gente vai conversar com quem realmente entende e estuda esse assunto. A gente vai conversar agora com Ana Rosa Cloquet, que é professora, pesquisadora da Faculdade de História da PUC Campinas, doutora e mestre em História pela Unicamp, e é uma das autoras do livro E Deixou de Ser Colônia, uma história da independência do Brasil. Vamos falar sobre esses 200 anos de independência do Brasil. Professora, bom dia, muito obrigada por nos atender num sabadão, nesse horário. Como vai, tudo bem? Bom dia, eu que agradeço o convite, bom dia a todas e todos os ouvintes. Estou muito feliz de participar aqui com vocês dessa discussão sobre o bicentenário da independência do Brasil e o livro, né, que você acabou de anunciar. Professora, a gente costuma dizer que os processos eles são longos, é claro que a gente precisa de um símbolo, de um dia, de um quadro como esse do Pedro Américo para contar, né, e fixar na nossa mente o que foi a independência, como foi a independência do Brasil. Mas o processo é bem mais longo, né, professor? É possível identificar o momento em que começou a nascer a independência do nosso país? Muito boa a pergunta. Ela é muito providencial, né? Sobretudo, como você disse, por causa dos investimentos que os marcos eles vão assumindo ao longo da história. Então, acho que uma primeira observação que eu gostaria de fazer, antes de falar propriamente do livro e da sua contribuição, é que, embora ainda predomine numa certa memória coletiva, numa certa cultura de história, né, que nós temos no Brasil, a associação entre a independência do Brasil e o marco de setembro de 1822, assim como ao principal episódio que esse marco representaria, que foi a separação política entre Brasil e Portugal, é importante dizer que a independência do Brasil não se restringe a esse aspecto, né? Ela é muito mais do que isso. Tampouco ela se restringe a esse marco. Então, a independência do Brasil, ela possui uma dimensão processual, né? Ela é um processo inserido no âmbito de um processo muito mais amplo, portanto, ela está conectada com outras revoluções de independência que se passam aí numa cronologia que, a rigor, ela se desdobra desde o final do século XIX e, mais propriamente, as primeiras décadas do século, desde o final do século XVIII, desculpe, as primeiras décadas do século XIX, e que também não termina, né, no marco de 22. Ela adentra o século XIX, no nosso caso, esse é o grande momento, né, em que a gente vai aí tendo o processo de reconhecimento da independência por outros países, o próprio modelo do Estado dinástico na figura do Dom Pedro, que só vai ser rompido em 1831, com a abdicação do imperador. Esse é o marco fundamental para a independência do Brasil, e em alguns dos seus fenômenos, ela se desdobra até mais tardiamente. Por exemplo, em 1822, o Brasil se separa de Portugal do ponto de vista político, mas nós não temos ainda, naquele momento, um território plenamente constituído. O território nacional será algo a ser constituído. Exemplo disso foi todo o investimento do Dom Pedro na preservação ali da Cisplatina, do que seria depois o Uruguai, né, o novo Estado Nacional independente. Nós não tínhamos ainda uma identidade nacional, nós não tínhamos ainda determinados símbolos da própria nação, e esse será um grande investimento do Estado. Então, eu acho que a primeira dissociação importante da gente construir aqui, reconstruir nesse momento no debate, é entre independência e esse marco restrito, né? Esse é um dos investimentos da memória sobre a independência do Brasil no 7 de setembro, especificamente no episódio, o suposto grito do Dom Pedro às margens do Ipiranga, né? Então, nesse sentido, é fundamental a gente pensar que a história da independência do Brasil, ela é também a história da sua memória e da sua historiografia, que foi sendo também, né, reconstruída aí ao longo do tempo, sobretudo durante o século XIX, confundindo-se até um certo momento com a própria construção da nacionalidade. O que nós tivemos durante o século XIX foi uma historiografia extremamente comprometida com a própria ideia, né, com o próprio interesse de construção de uma nação e de uma nacionalidade. Não à toa...
vocês falavam agora, né, sobre o coração do Dom Pedro, não sei se você quer me perguntar alguma coisa específica, mas você me fez lembrar que não à toa, né, também por ocasião do centenário da independência do Brasil, lá em 1922, houve um fortíssimo investimento, né, de um patriotismo que naquele momento foi retomado, de esse passado que ainda é um passado em disputa, né, a independência do Brasil. E um dos eventos que marcou as comemorações do centenário foi justamente, né, o traslado dos restos mortais do imperador Dom Pedro II para o Brasil, juntamente com a imperatriz Teresa Cristina, marcando, então, né, essas comemorações, ou seja, né, em plena república, a gente, né, trazendo ali um marco do império. Então, acho que é muito interessante como que isso se reprisa hoje, né, em todas essas tratativas diplomáticas que acabaram, então, culminando com a vinda temporária do coração do Dom Pedro II para marcar esse momento do bicentenário da independência do Brasil, né? Pois é, eu ia perguntar justamente isso para a senhora, professora, esse papel de Dom Pedro I, né, esse símbolo da vinda do coração, mas a gente sabe que a história, ela sempre é contada por quem venceu, né, pelo lado dos vencedores, e quando a gente acompanha a história que está lá registrada nos livros, nos quadros, nas pinturas, agora uma grande expectativa pela reabertura do Museu do Ipiranga, né, em São Paulo, que traz boa parte dessa história. Eu queria meio que perguntar para a senhora na onda do mitos e verdades, né? O que de fato teria acontecido nessa história, o que é contado e esse papel de Dom Pedro I no processo de independência do Brasil, né? Um dos condutores desse processo. O que de fato é verdade nesse papel que ele teve e o que significa justamente esse símbolo da chegada do coração, porque foi toda uma logística, né? Tá sendo toda uma logística, um empenho, um investimento para trazer esse símbolo para cá nesse momento de comemorações, né? Então, queria te ouvir a respeito disso. Muito bom. Bom, primeiramente, é importante a gente falar aquilo que a independência não foi, né? Para a gente entender o que ela foi, é importante falar o que ela não foi. Primeiramente, a independência, como eu disse, não foi restritamente a separação de Brasil com Portugal, ela não se restringe a isso. Em segundo lugar, é importante frisar que a independência do Brasil, ela não se tratou de uma luta nacionalista entre brasileiros e portugueses. Isso é um outro ponto fundamental. A independência no Brasil, assim como as independências na Hispano-América, ou mesmo, né, na América do Norte, ela não foi precedida de um nacionalismo. Até 1822, e até depois disso, os súditos dessa parte da monarquia se sentiam e se identificavam como portugueses, né? Então, ela foi um movimento revolucionário, sem dúvida alguma, porque ela promoveu rupturas importantes, criou novas condições de possibilidade, né, para que um novo Estado Nacional e uma nova nação surgissem, mas ela não foi uma luta nacionalista. Bom, ela também não foi fruto do protagonismo de um ou outro sujeito histórico, né? É importante dizer que o protagonismo do Dom Pedro, aliado àquele que foi visto como seu principal ministro e conselheiro na conjuntura da independência, que foi José Bonifácio de Andrade Silva, a quem eu dediquei algumas pesquisas anteriores, né, enfim, na minha formação acadêmica. Veja, eles próprios se encarregaram, né, naquele próprio momento da conjuntura da independência, de criar uma imagem a seu próprio respeito, e essa imagem foi bastante mitificada por gerações posteriores, sobretudo por alguns políticos e depois por uma dada historiografia, que tendeu a ver, né, a independência do Brasil, a pensar a independência do Brasil como redutível ao projeto de construção de um Estado unitário. Um Estado unitário, né, na figura do Dom Pedro I e na herança de um modelo de Estado dinástico, como eu disse, né, até 1831, porque ainda havia essa possibilidade do Dom Pedro interferir nos negócios de Portugal, né? Então, veja, a independência do Brasil, ela foi um movimento que se passou em muitos tempos, em muitas dimensões, ela comportou muitas dimensões, econômica, política, cultural, social, e em muitos espaços desse Brasil. As assimetrias e as temporalidades da independência do Brasil demonstram que outros projetos de futuro eram possíveis e foram aventados naquele momento, né? Pouquíssimas províncias, por exemplo, do grande norte do Brasil, aderiram, né,
a opção pela separação com Portugal na figura do Dom Pedro, né? Esse foi um consenso alinhavado entre o Dom Pedro, diretamente, em duas principais viagens que ele faz, em maio de 1822, entre abril e maio de 1822, viagem de conchavo político, né? Arquitetada pelo José Bonifácio. Essa viagem ele passa por São Paulo e algumas vilas de Minas Gerais, chega até a capital de Minas Gerais, e durante essa viagem ele vai, então, alinhavando as suas bases de adesão, né? Para que, enfim, haja ali, então, esse investimento, não só material, mas, sobretudo, simbólico na figura do imperador. Então, a independência ela não é fruto de um projeto coeso que supostamente se irradia do Rio de Janeiro para outras partes do Brasil, né? Ela é efetivamente uma construção, um artefato político, no qual um dos projetos, né, esse da separação em torno de um modelo monárquico e constitucional, na visão do José Bonifácio, essa era a única forma de preservar a suposta unidade do Brasil. Esse foi o projeto vencedor, mas não foi o único. Um outro mito que eu gostaria de falar aqui, e que precisa ser, né, a ocasião é oportuna para a gente problematizar, são algumas naturalizações em torno da independência do Brasil. Veja, acostumamos, né, a pensar a independência do Brasil como quase que uma exceção no continente americano, porque foi o único caso que praticamente, né, faz vingar aí uma monarquia constitucional e um formato imperial, aliás, bastante anacrônico para aquela época, né, em que a tônica aí dos processos de independência se desdobravam em repúblicas, né? Mas essa também não foi esse não foi um desfecho natural da nossa independência, né? O formato imperial, ele foi arduamente construído, inclusive depois de 1822, porque não estava garantido. Como eu disse, as bases, né, de adesão a Dom Pedro não estavam dadas de antemão. Então, houve muitos projetos e muitas iniciativas, né, algumas até anteriores à própria independência, como o caso de Pernambuco em 1817, que retornam com os projetos separatistas e republicanos, durante e após a independência, né? Então, nós também tivemos essa possibilidade de sermos repúblicas, né? Porque isso estava inscrito no contexto histórico da época, era uma das possibilidades colocadas. Assim como em outras partes da América Hispânica, também houve projetos de Estado unitário. O México, por exemplo, né, a Nova Espanha, quando faz a sua independência, né, em 1821, o primeiro modelo de Estado é o Império. Né, depois ele cai em 23 e aí se torna uma república, mas nós também tivemos essas possibilidades. Então, algumas naturalizações que a gente precisa desfazer. E essas comemorações, como você bem disse, né, elas têm sido marcadas por esse evento necrocívico, né, trazer a coração do Dom Pedro. A professora continua por aqui, só retomando aqui o fio da meada. A gente está no ar com a professora Ana Rosa Cloquet, que é pesquisadora da Faculdade de História da PUC de Campinas, doutora, mestre em História pela Unicamp, pós-doutora pela USP, e a professora Ana Rosa estava nos explicando aqui sobre a formação, criação desses símbolos, né, da independência do Brasil, a importância desses símbolos. Ela falou ali sobre, um pouco mais cedo, né, conosco pela internet, sobre o processo que culminou nesse tal do grito do Ipiranga, e que não foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra, da importância da criação desses símbolos também, ali do quadro, né, tão conhecido de Pedro Américo para o nosso imaginário, né, a construção da cultura brasileira. E a professora Débora, ela estava respondendo justamente ao seu questionamento sobre o coração do Dom Pedro, né, que chamou tanta atenção. Eu não sei vocês, mas eu fiquei assim, suando frio de imaginar a responsabilidade daquela pessoa que estava transportando a urna com o coração, ainda de luvas, né? Porque eu falo, se escorrega isso aí, gente, se ele tropeça nessa escada, dá uma escorregada, cai no chão, você já pensou a relíquia que deixou Portugal pela primeira vez em 187 anos, está lá no formol. Parece que o formol é trocado a cada 10 anos, tá? Então você tem que ir substituindo essa substância aí, mas você já pensou a responsabilidade, se escorrega e deixa cair esse coração
no chão. Acho que ele ficou com o coração na mão, literalmente, né, professora? Brincadeiras à parte. Então, peço para que a senhora retome agora para quem está conosco qual que é a importância desse símbolo, o que significa tudo isso, porque tem ouvinte que vira e mexe e pergunta, mas por que toda essa logística, por que todo esse investimento, esse dinheiro, né? O coração que foi transportado pelo avião da Força Aérea Brasileira, grupo de transporte especial da FAB. Então, tem toda uma história por trás disso também, desse símbolo chegando aqui nesse momento de 200 anos da independência do Brasil, né, professora? Sim, sim. Bom, também fico com o coração na mão, né, vendo esses investimentos num passado que, no mínimo, parece contraditório, né, com o próprio modelo republicano, né, fazer uma homenagem a um passado que Dom Pedro também voltasse. E a ideia que imperava ali na corte era o quê? As cortes querem nos recolonizar, não vamos deixar, né? Então, nesse documento aparece a frase, que é que o Brasil deixou de ser colônia, há muito deixou de ser colônia. De fato, o Brasil era um Reino Unido a Portugal e Algarves, né? Então, o título vem daí. E eu também queria fazer uma referência breve à dedicatória do livro, né? Muito bem feita pelo João Paulo, e assino embaixo, né, dessa dedicatória, ao professor Istvan Jansson, né, que foi professor também da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, dirigiu o Instituto de Estudos Brasileiros da USP, e foi, acho que um dos grandes historiadores, ainda é uma das grandes referências, sem dúvida alguma, para a história da independência do Brasil, né? Um dos responsáveis, Débora e Carla, por colocar em diálogo, inclusive, estabelecer uma interlocução, primeiramente, inicialmente, entre alguns dos historiadores que aqui estão nessa obra coletiva, né, no âmbito de projetos que ele coordenou enquanto professor da USP, enquanto, enfim, estudioso aí do processo de independência, projetos do qual eu fiz parte, né, aí num determinado período da minha formação acadêmica também, tá? Projetos dedicados justamente a decifrar, como dizia o Istvan Jansson, esse verdadeiro enigma que constitui a formação do Estado e da nação brasileiros, né? E eu ia dizendo que essa semana nós teremos um lançamento, na quinta-feira, dia 1º, né, de setembro, na Biblioteca Brasiliana, da USP também, do Dicionário da Independência do Brasil. E essa obra ela é interessantíssima porque ela é um dicionário, portanto, ela é composta por verbetes, né? É uma obra organizada pelo professor João Paulo Pimenta e a professora Cecília Helena Salles de Oliveira, também professora da USP e foi diretora do Museu Paulista, que também contribui com um dos capítulos desse livro. O capítulo sobre história e memória é da professora Cecília, né? Então, esse dicionário que foi escrito por mais de 250 historiadores, especialistas em alguns temas e que, portanto, contribuíram aí com alguns verbetes, né, para esse dicionário. O lançamento será, então, pela EDUSP e a Brasiliana, será no dia 1º na USP, tá? Então fica o convite para quem estiver lá e quiser aparecer, será muito bacana. Muito bem. Quero agradecer demais essa aula da professora Ana Rosa Cloclé, docente pesquisadora da Faculdade de História da PUC Campinas, doutora, mestre em História pela Unicamp, pós-doutora pela USP, uma das autoras desse livro, Deixou de Ser Colônia, uma história da independência do Brasil, uma história para os nossos ouvintes também ligados aqui na Band News FM, acompanhando aí o que tem por trás desses 200 anos da independência do Brasil. Professora, obrigada mais uma vez pela gentileza de nos atender neste sábado de manhã. Até uma próxima conversa, viu? Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada e bom dia. Espero que vocês possam aproveitar aí o que de bom tem esse bicentenário oferecido pra gente, né? Obrigada, viu? E sobretudo a reflexão. Obrigada, professora. Até uma próxima.